Você confiou o seu dinheiro a um assessor financeiro. E se ele estiver te enganando? A pergunta que eu te faço é porque muitos imigrantes confiam 100% cegamente em um assessor financeiro e, por não ter conhecimento de finanças, acabam sendo enganados. Porque alguns assessores, não são todos, acabam priorizando a própria comissão aos interesses dos seus clientes. E hoje eu vou te ensinar como identificar se esse assessor que você contratou está realmente trabalhando para você ou se ele está te enganando sem você perceber. O assessor é gente boa, simpático, vai na sua casa, toma um café com você. Mas se na verdade não for nada daquilo, o que eu quero te dizer é que isso acontece mais do que vocês imaginam. Nos Estados Unidos, a indústria financeira movimenta trilhões de dólares na economia. E eu te digo que a SEC, a Security and Exchange Commission, faz investigações de milhares de assessores anualmente que enganam seus clientes. Segundo a FINRA, que é um regulador americano do setor financeiro, somente em 2023 houveram 11.003 reclamações de ações indevidas dos assessores financeiros e 610 ações disciplinares foram aplicadas. E pasmem, 178 assessores foram banidos do mercado financeiro e 257 suspensos por condutas inadequadas. Então, te mostrando esses dados, você consegue enxergar que não é mera opinião minha, é a realidade. Esses números falam por si só da importância de você saber escolher um assessor adequado para que você não seja passado para trás. Então, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como reconhecer esses conflitos de interesse e saber quais perguntas fazer para não cair em armadilhas. E se você não quer perder vídeos como esse, porque toda semana eu faço um vídeo novo para te ajudar, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, porque assim você recebe todas as informações bem fresquinhas. Agora vamos começar a entender o que é um assessor financeiro. Um assessor financeiro é basicamente um profissional que vai te ensinar a gerenciar o seu dinheiro, seus bens, oferecendo conselhos sobre planos de aposentadoria, plano para a educação dos filhos, seguros de vida e entre outros. Inclusive, ele também tem autonomia para te ajudar e te direcionar com a parte tributária. Existem dois tipos de assessores: assessores independentes que fazem esse trabalho de forma individual e assessores ligados a grandes bancos e instituições financeiras. Assessores independentes podem te fornecer mais produtos e opções, porque eles não são obrigados a trabalhar com uma única empresa. Eles podem trabalhar com várias empresas distintas e diferentes, escolhendo formas diferentes e produtos interessantes para você. Já o assessor que trabalha em uma instituição, ele é praticamente obrigado a só vender os produtos daquela instituição financeira. Verena, como esses assessores financeiros ganham dinheiro? Essa é uma parte muito importante, pois entender a fundo como esses assessores fazem dinheiro vai te fazer ou levantar uma grande suspeita ou entender que aquele assessor, sim, ele está recebendo de forma adequada pelos seus serviços. Essa informação vão te trazer um indicador se esse assessor trabalha para os seus interesses ou para os interesses próprios. Um assessor que trabalha por comissão, ele vai ganhar um pedaço, uma porcentagem em cima dos seus investimentos. Por exemplo, se ele te indicar um mutual funds, ele vai ganhar uma porcentagem porque ele te indicou aquele produto. E essas grandes empresas podem oferecer uma grana extra para eles venderem certos produtos, como se fosse um bônus. E qual o problema disso? O problema é que quando ele recebe incentivos financeiros extras, a tendência é ele querer te vender alguns produtos em específico, porque isso vai favorecer os seus ganhos. E outra, às vezes ele vai te empurrar um certo produto, mesmo que o produto seja uma grande porcaria. Pois esse tipo de assessor não está preocupado se esse produto faz sentido para você. Ele está mais preocupado com o montante de comissões que ele vai receber no final do mês. Temos um outro grupo de assessores que trabalham por taxa de gestão, ou seja,
ele vai receber um valor ou um percentual em cima de todos os investimentos e os ativos que tem naqueles investimentos. Essa forma de recebimento está mais alinhada com seus interesses, porque o assessor vai ganhar cada vez mais dinheiro caso você ganhe mais dinheiro, ou seja, ele vai ter total interesse que a sua conta cresça, porque quanto mais a sua conta cresce, mais dinheiro ele ganha. E se você está à procura de um assessor ou você tem um assessor, é importante que você faça essas perguntas para você entender se o posicionamento dele está alinhado com o que você quer. A primeira pergunta é como ele ganha dinheiro. E a pergunta principal dessa primeira pergunta é: Are you a fiduciary advisor? E eu sei que você deve estar se perguntando, Verena, o que é isso que você acabou de dizer? É um profissional que tem uma obrigação legal e ética de colocar os seus interesses na frente dos dele. Isso é totalmente diferente de alguns consultores que podem indicar qualquer tipo de produto para você, mesmo que esse produto não seja adequado para as suas necessidades. Então, ver um consultor financeiro, que é um fiduciary advisor, é a primeira coisa que você precisa fazer. Mas não adianta só você perguntar para ele não, porque ele pode mentir. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá nesse site que vai estar aqui embaixo, chamado Broker Check da Finro. Você vai clicar nesse link, você vai entrar nesse site e você vai checar se realmente ele é um fiduciary advisor. Você vai digitar o nome completo desse assessor e vai ver se ele tem um registro no Investment Advisor Representative. Em português é I de igreja, A de amor e R de rato. Mas nem todo assessor fiduciário está nesse site. Por isso você precisa ir lá e fazer o double check. Ou seja, Rico na América, se ele não for um fiduciário, já é uma má notícia. Mas talvez ele possa atuar como fiduciário em outro modelo de negócio ou outro estado. Mas essa sim é uma informação ruim para você. Ou seja, se ele já for um assessor fiduciário, isso significa que ele está dentro das normas éticas e não vai ficar aí te empurrando qualquer tipo de produto e serviço com medo de futuramente você vir a reclamar por conta dessa má ação que ele realizou. E ele tem muito a perder. Agora, se ele não for fiduciário, o que você aprendeu? Corre, Rico na América. Sabe por quê? Porque ele está praticamente te dizendo que ele está trabalhando pelos próprios interesses e não os seus. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui. Muita gente que me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, Verena Oficial, me pergunta, Verena, por que você fala essas coisas de assessor? Porque a minha função aqui é abrir o olho de vocês, porque você só vai ter total controle das suas finanças se você tiver um mínimo de educação financeira. Porque quando você tem um mínimo, você não é enganado. E meu pai sempre me ensinou uma coisa. Até para mandar, você precisa aprender a fazer. Por quê? Como é que você vai pedir para um funcionário, para alguém que trabalha na sua casa ou até para o seu assessor fazer algo que você quer se você não sabe fazer? Então, mesmo que você for delegar os investimentos da sua família, a parte tributária, qual é a informação que você tem que faz com que você confie nessa pessoa e tenha 100% de certeza que você não vai ser enganado? Somente se você tiver conhecimento adequado. Tem muita gente que vai falar assim, Verena, não tenho tempo, minha vida é corrida, mas deixa eu falar uma coisa, você tem tempo para muita besteira, não tem? De ficar lá vendo fofoca no Instagram e outra coisa você tem que pensar. Imagina se você coloca toda a grana de uma vida na mão dessa pessoa. Aí daqui a 20, 30 anos, quando você for se aposentar, você descobre que a última coisa que ele fez foi defender os seus interesses. E que você talvez perdeu a aposentadoria e o dinheiro de uma vida. O dinheiro suado. O que você prefere? Parar um pouquinho por uns meses, estudar finanças e não ser enganada para o resto da vida? Ou ficar vivendo às cegas durante toda essa parte da sua vida e chegar lá no final e entender que você vacilou? E é por isso que no treinamento Ricos na América a gente ensina tudo para os nossos alunos, desde o básico de finanças à parte avançada deles aprenderem a analisar investimento e montarem a sua carteira de investimentos para se aposentar mais rápido. E uma coisa que eu vou te dizer, esses alunos que estudam muitas vezes nem precisam de assessor, mas os que ainda precisarem de um assessor vão estar muito mais espertos para entender se o assessor está servindo aos interesses do meu aluno ou aos interesses da própria família do assessor. Então você entendeu, Rico na América, porque eu insisto tanto em você entender como tudo funciona?
para você não ser enganado. Por isso que é importante entender como ele recebe a sua remuneração. Se ele chegar para você e dizer, você não precisa se preocupar de me pagar não, quem vai me pagar é a empresa que eu trabalho, quem vai me pagar são os produtos que eu ofereço para você. Você precisa ficar ligado nisso, porque isso significa que os interesses desse assessor são outros. Ou seja, isso pode causar um conflito de interesse, porque geralmente produtos que pagam muita comissão não necessariamente são do interesse dos clientes desse assessor. E outra coisa que eu vou te dizer, eu trabalhei no mercado financeiro há mais de 18 anos e eu te digo, os produtos que pagam mais comissão são, na maioria dos casos, os piores para os clientes. Já o consultor que vai ganhar uma taxa fixa pelo seu patrimônio, ele está muito mais interessado em ver seu dinheiro crescer. Inclusive, se eu fosse contratar um consultor hoje, eu só iria contratar um consultor Fiduciary Advisor e o que diz fee only, ou seja, ele recebe um valor fixo para cuidar dos seus investimentos. Resumindo, Rico na América, ele recebe uma taxa fixa e não comissão sobre produtos vendidos. Outra pergunta que você precisa fazer: se ele tem histórico de sucesso de outros clientes para ele te apresentar. Uma outra coisa que você precisa alertar o seu red flag é se ele ficar insistindo com você em um produto específico, por exemplo, um seguro de vida. Se ele ficar naquela seguradora dizendo que aquele seguro é investimento, e quando você olha na internet você vê que é uma seguradora, tenha muito cuidado, porque provavelmente, se ele não te apresentou um leque de produtos para você escolher, aquele produto é o que traz mais resultados somente para ele. Ou seja, ele quer ganhar muita comissão e bater a meta dessa empresa específica que ele está oferecendo seus serviços. O ponto dele é bater meta, ganhar mais comissão, ganhar prêmios dessa seguradora e não trazer um produto que está adequado com seus interesses. Promessa de retornos garantidos. Se qualquer assessor financeiro disser para você, eu te garanto que em X tempo você vai ter isso. Esqueça! No mercado financeiro não tem como prever nada. Tudo é muito imprevisível, ou seja, quem promete ganhos altos e garantidos, na maioria das vezes é um grande picareta. Não caia nessa conversa mesmo que ele esteja te oferecendo retornos altos mensais, porque o SP500, que são as 500 maiores empresas do mundo, tem um retorno de 10, 12 a 13% ao ano e ele está te oferecendo 10% ao mês. Tenha 100% de certeza que isso é golpe ou pirâmide financeira. Esse assessor não dá atenção para os seus objetivos de vida. Ele não senta com você, ele não entende qual o momento que você está passando, se você tem filhos, qual a sua tolerância ao risco, como é que você se identifica no mercado financeiro, se você gosta de alguns produtos ou de outros não, se seus filhos estão perto de ir para a faculdade, se você vê um eterno descaso dele com relação a esses pontos. Tenha certeza que montar uma estratégia poupuda de investimento não é o que ele quer fazer. Isso é um sinal que ele vende a mesma coisa para todo mundo, sem se importar com a singularidade de cada cliente. Os clientes e os seres humanos são diferentes. Cada um tem um objetivo. Tem uns que querem casar daqui a 5 anos, tem uns que já são casados e estão preocupados com o futuro dos filhos, tem uns que não têm filhos e estão preocupados somente em viver a vida e viajar. Cada uma dessas pessoas tem necessidades e produtos diferentes. Para cada necessidade e objetivo, tem um produto bem específico no mercado financeiro. Por exemplo, se você fosse aposentar daqui a 15, 20 anos, tem um produto de aposentadoria para você. Agora, se você fosse aposentar daqui a 5 anos, o produto de aposentadoria é completamente diferente. Imagina ele colocar todos vocês no mesmo pacote. E anota essa aí, ele quer que você seja dependente dos produtos e serviços dele. Se todas as soluções que ele te entregar é como se tivesse somente conectado à pessoa dele, pule fora. Isso significa que ele quer ficar ganhando dinheiro de você a vida inteira. Verena, mas isso é tão errado? Eu ficar a vida inteira com assessor? Depende. Mas na maioria dos casos, se ele fizer um trabalho de 1 ano, 2 anos com você, já é o tempo suficiente. Tem alguns assessores que vão deixar você ir, vão dizer, ó, é up to you, isso depende de você, se você quer continuar comigo ou não. Mas se ele atrelar os seus resultados à pessoa dele pro resto da vida, isso aí é um tremendo red flag. Na verdade, o que esse cara em específico quer é ficar o resto da vida ganhando dinheiro às suas custas.
E talvez agora você deve estar se perguntando, mas Verena, como é que eu me protejo e não fico vulnerável a esses assessores? Tem muitos que são gente boa, são pessoas idôneas, mas também tem muito picareta. Como é que eu faço? Você pode ver o histórico inteiro do seu assessor em uma ferramenta chamada Broker Check da FINRA. Lá você vai saber tudo o que aconteceu com ele. Inclusive, já teve muito assessor aqui nos Estados Unidos que eu fiz esse double check e eu vi que as últimas instituições que ele trabalhou, ele não foi fluxo e cheire. Então daí, Rico na América, você já tira que precisa abrir o olho. Lá você consegue pesquisar o histórico desse profissional, as empresas que ele trabalhou, as licenças que ele tem e as penalidades que ele recebeu por alguma atividade ilícita ou alguma coisa que não está tão conectado com os valores de integridade da regulamentação que ele deveria seguir. Então, como eu já falei, para ter 100% de certeza, a melhor opção é o Fiduciary Advisor, porque você tem a certeza que, pelo menos embaixo da lei, ele assinou um compromisso de defender os seus interesses, não os interesses deles próprios. Porque se esse tipo de advisor, ele pode te passar a perna, imagine aqueles que nem isso têm. E a última dica que eu tenho para te dar é se eduque financeiramente. Eu sempre estou fazendo eventos 100% online, 100% gratuitos para te ensinar do mais absoluto zero como você multiplica o seu patrimônio em dólares nos Estados Unidos. E o link para você se inscrever para esse evento está aqui nos comentários. Clica, se inscreve, porque você não vai pagar nada. E nesse evento eu vou te dar muitas informações para você conseguir dar os primeiros passos, mesmo sem saber nada sobre finanças, e ainda levar vários prêmios para casa. Quais são esses prêmios? Algumas atividades que vamos fazer ao vivo, para que você já saia desse evento com contas abertas, com estrutura montada para que você consiga andar sozinho. Então, Rico na América, hoje eu quis te ajudar e eu passei por várias etapas para te ensinar o que é um assessor de qualidade, quais são os red flags que você precisa levantar para não ser enganado. Eu espero que você tenha absorvido isso para você tomar boas decisões. Mas apesar de todas as dicas que eu dei aqui, eu te digo, a única coisa que vai transformar a sua vida é a educação. Porque tendo educação, sabendo quais são os produtos necessários para os seus objetivos de vida, você vai saber identificar quando alguém quiser te vender algo que não esteja adequado com seus objetivos. E conhecimento é libertador. Como é que você vai saber se um produto é bom ou não? Como é que você vai saber qual é o melhor tipo de aposentadoria? Conta a poupança, educação dos filhos, qual é a melhor estratégia para comprar minha casa, quitar dívidas? Tudo isso que vai te trazer educação financeira. E eu te digo mais, muitos brasileiros não tiveram educação financeira na escola, no Brasil, na faculdade e não tiveram aqui na América. E por isso que muitos brasileiros, até bem-sucedidos, acabam muitos anos na América, 10, 15, 20 anos e não conquistam nada, porque lhes faltou a educação básica. E é isso que eu faço aqui no meu canal. Eu espero que você tenha gostado de todo o conteúdo. Se você ainda não me segue, é importante você me seguir no canal para que você sempre seja atualizado de novos vídeos. Eu sempre trago muito conhecimento para a comunidade brasileira nos Estados Unidos, porque eu sei que esse é um dos únicos caminhos no mundo que vão nos dar ascensão financeira, vão nos dar oportunidade aqui nos Estados Unidos sem depender da sorte. O imigrante com educação financeira, ele vai muito mais longe. E eu espero te ver no próximo vídeo.